Fala, torcedor brasileiro. Eu preciso fazer uma pergunta para você. Será que estamos assistindo ao começo de uma grande mudança dentro da seleção brasileira? Será que alguns jogadores considerados intocáveis estão começando a perder espaço? E mais, será que Carlo Ancelotti está disposto a tomar decisões que nenhum treinador teve coragem de tomar nos últimos anos? Porque o que vem acontecendo nos bastidores da seleção está gerando uma enorme discussão entre torcedores, jornalistas e até ex-jogadores. E o mais curioso é que tudo isso envolve nomes gigantes do futebol brasileiro. Neymar, Casemiro, Vinícius Júnior, Endrick e, claro, Carlo Ancelotti. Mas antes de continuar, eu quero saber sua opinião. Você acha que Ancelotti deve escalar apenas quem vive o melhor momento ou os jogadores mais experientes ainda precisam ter prioridade? Comenta aí, porque no final do vídeo eu vou dar minha opinião sincera sobre essa situação. Vamos lá. A chegada de Carlo Ancelotti trouxe uma expectativa gigantesca para a seleção brasileira. Estamos falando de um dos técnicos mais vencedores da história do futebol. Um treinador que conquistou praticamente tudo o que era possível conquistar. E quem acompanha sua carreira sabe de uma coisa. Ancelotti não costuma olhar para currículo. Ele olha para desempenho. Ele olha para entrega. Ele olha para quem está ajudando o time a vencer. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Porque nos últimos treinamentos e nas últimas movimentações da seleção, ficou evidente que ninguém tem vaga garantida. Nem os jogadores mais experientes, nem os jogadores mais famosos, nem os ídolos da torcida. E é aí que começa a polêmica. Porque durante muitos anos, Casemiro foi um dos pilares da seleção brasileira. Liderança, experiência, marcação, personalidade. Tudo isso fez dele uma peça praticamente obrigatória no time. Mas eu faço uma pergunta para você. O futebol deve premiar a história ou o momento? Porque se a resposta for momento, a discussão muda completamente. Hoje existem vários jogadores brigando por espaço no meio-campo. Bruno Guimarães, João Gomes, André, Douglas Luiz, todos eles vivem grandes fases e querem mostrar que podem assumir protagonismo. Então eu pergunto novamente, será que Casemiro continua sendo indispensável? Ou estamos mantendo sua titularidade por causa do passado? Essa é uma discussão que divide completamente a torcida brasileira. E sinceramente, eu acho que Ancelotti não vai ter medo de tomar decisões difíceis. Aliás, essa talvez seja justamente a principal diferença dele em relação aos treinadores anteriores. Agora, vamos falar sobre Neymar, porque não existe assunto mais polêmico na seleção do que Neymar. Durante mais de uma década, ele foi o rosto do futebol brasileiro. O jogador que carregava a responsabilidade. O jogador que decidia partidas. O jogador que recebia todas as cobranças. Mas será que isso continua igual hoje? Pensa comigo. Vinícius Júnior virou um dos melhores jogadores do planeta. Rodrigo cresceu absurdamente. Rafinha vive grande fase. Endrick surge como uma das maiores promessas do futebol mundial. Então será que Neymar continua sendo o centro do projeto? Ou estamos assistindo a uma mudança de protagonismo dentro da seleção? Na minha opinião, essa mudança já começou. E isso não significa que Neymar perdeu importância. Muito pelo contrário. Mas talvez, pela primeira vez em muitos anos, a seleção tenha aprendido a dividir responsabilidades. E isso pode ser uma das melhores notícias para o Brasil. Porque quando um time depende apenas de um jogador, ele se torna vulnerável. Agora imagine uma equipe com Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, Bruno Guimarães e Neymar jogando sem a obrigação de resolver tudo sozinho. Parece muito mais perigoso, não parece? Mas existe outra questão que quase ninguém está comentando. Endrick, o jovem atacante, continua gerando enorme expectativa. E a pergunta que não quer calar é simples. Ele já está pronto para ser titular? Ou ainda precisa amadurecer? Porque uma coisa é entrar durante alguns minutos. Outra completamente diferente é carregar a pressão de ser titular da seleção brasileira em jogos decisivos. Na minha opinião,
Endrick tem potencial para ser um dos maiores atacantes do mundo, mas Ancelotti parece estar fazendo exatamente o que um grande treinador faria, preparando o jogador sem queimá-lo, dando oportunidades sem jogar toda a responsabilidade em suas costas. E talvez isso seja fundamental para o futuro da carreira dele. Agora, chegamos ao ponto mais importante deste vídeo. O Brasil consegue conquistar o Hexa, porque no fim das contas é isso que todo torcedor quer saber. E sinceramente, eu acredito que sim. Mas existe uma condição. O Brasil precisa finalmente se tornar um time. Porque talento nunca faltou. O Brasil sempre teve grandes jogadores. O problema nunca foi qualidade. O problema sempre foi transformar qualidade individual em força coletiva. Olhe para as últimas Copas. Sempre tivemos craques. Sempre tivemos estrelas. Mas nem sempre tivemos uma equipe sólida. E talvez seja justamente isso que Ancelotti esteja tentando construir. Uma equipe organizada. Uma equipe equilibrada. Uma equipe que saiba sofrer quando necessário. Uma equipe que saiba controlar jogos grandes. Se ele conseguir fazer isso, o Brasil terá totais condições de disputar o título. Mas também não podemos ignorar os adversários. A Argentina continua muito forte. França possui um elenco impressionante. Inglaterra vive uma geração fantástica. Espanha voltou a crescer. Portugal também chega forte. Ou seja, o caminho não será fácil. Mas eu sinceramente acredito que o Brasil está mais preparado hoje do que esteve em muitos anos. Agora eu quero saber sua opinião. Casemiro ainda merece ser titular absoluto? Neymar continua sendo o principal jogador da seleção? Endrick já deveria começar jogando? Vinícius Júnior é hoje o melhor brasileiro do mundo? E o mais importante, você acredita que essa geração vai trazer o Hexa para o Brasil? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler todas as opiniões e responder os comentários mais interessantes. E se você gosta de acompanhar tudo sobre Neymar, Endrick, Vinícius Júnior, Casemiro, Ancelotti e os bastidores da seleção brasileira, deixa o like agora porque isso ajuda muito o canal. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe este vídeo com aquele amigo que ama discutir futebol. Porque uma coisa é certa. Os próximos meses podem mudar completamente o futuro da seleção brasileira. E talvez estejamos acompanhando o nascimento da equipe que finalmente vai trazer o tão sonhado Hexa para casa.